Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia de hoje, dia 29 de maio do ano de 2017. Saúdo os senhores vereadores, funcionários desta casa, a comunidade que nos assiste, em especial os representantes da empresa de Correios. Saúdo a todos com boa noite. E peço ao vereador, ao assistente do Legislativo, Jair Michelus, que faça a leitura de dois artigos do regimento interno, do artigo 82 e 83. Do trabalho das comissões legislativas permanentes. Artigo 82. Das reuniões das comissões lavrar-se-ão atas com sumário do ocorrido durante sua realização, devendo ser assinados pelos membros presentes. Artigo 83. Sempre que os membros das comissões não puderem comparecer às reuniões, comunicarão por escrito o motivo ao presidente, que consignará justificativa em ata, convocando o suplente, caso exista. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a leitura da ata anterior, a ata de número 25/2017. Aos 22 de maio de 2017, 19 horas, no recinto da Câmara Municipal, compareceram em sessão ordinária os vereadores Vanderlei Sassi, Marcia Plinsky, Jonathan Cis, Fabiano Kimpski, Ademir José Derete, Jonir José Lewandowski, Pierre Gustavo Berri, Renato dos Santos e Celeste Zapelin. Iniciando os trabalhos, o presidente convida o vereador Jonathan que faça a leitura de um versículo bíblico e também que faça a leitura da ata 024. Após lida, submetida em votação, aprovada por unanimidade. O presidente convida o assistente legislativo, Jair Michelus, que faça a leitura das correspondências expedidas. E após lida, convida o vereador Jonathan que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas e assim lidas. Leitura do comunicado do Ministério da Educação, do e-mail dos Correios, do ofício do partido PSOL, da Cooper Juriti, da AVEV, do edital de convocação do prefeito, do munícipe Moacir Kasmirski, do CONSEG, do CMDCA, e o de número 231 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O de número 43 do Ministério Público do Estado, os de número 93 e 95 do prefeito, das indicações 132 do vereador Vanderlei Sassi, 133 e 139 do vereador Renato, 134, 135, 136 e 137 do vereador Jonir, 138 do vereador Fabiano, do requerimento 20 do vereador Fabiano e subscrito pelos demais vereadores. E da mensagem anexo do projeto de lei do Executivo 020, o presidente acusa o recebimento das indicações, os quais irão à deliberação na próxima sessão. Acusa o recebimento das correspondências acima lidas, as quais encaminha os devidos departamentos, acusa o recebimento do PL 20, e, devido ao seu regimento de urgência, o presidente submete à apreciação do plenário, não tendo vereadores que se manifestem, aprovada por unanimidade. Em seguida, encaminha ao procurador jurídico para análise e parecer o vereador Pierre, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jonir, presidente da Comissão de Finanças, e o vereador Jonathan, presidente da Comissão de Ordem Social e Econômica, convoca os membros da comissão para analisar os projetos de lei complementares 08, 019 e, respectivamente, os projetos de lei 20. Se tiver o parecer do procurador jurídico, para o próximo 29 de maio, às 18 horas, 18h30 e 18h45. O vereador Fabiano solicita que seja incluído na ordem do dia o requerimento 020, de autoria, e o presidente submete à apreciação do plenário o pedido de alteração de pauta, não tendo vereadores que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, o presidente defere as indicações cujo teor é de envio ao prefeito. Indicação 131 do vereador Fabiano. O presidente submete em discussão o requerimento 020, envio ao Celesc de Blumenau o seguinte pedido: melhorias na rede de energia elétrica nas localidades de Ribeirão da Lagoa, Massaranduba, linha telegráfica e Guarani Sul. De autoria do vereador Fabiano, subscrito pelos nobres vereadores. E após ser amplamente discutido, é submetido em votação, não tendo vereadores que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na palavra livre, manifestou-se o vereador Jonir, o vereador Renato e o vereador Fabiano. Na palavra dos líderes de bancada, manifestou-se o líder do PSDB, vereador Jonathan. Nada mais tendo a deliberar o presente, encerra a presente sessão ordinária e marca a próxima para 29 de maio.
E eu, Jair Michelucci, assistente do Legislativo, digitei a presente ata, a qual foi lavrada pelo vereador Jonathan, primeiro secretário, e vai assinada pelo presidente, secretários e nobres vereadores. Massaranduba, 22 de maio. Senhores vereadores, está em discussão a presente ata. Não tendo vereadores que queiram discuti-la, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovada a ata de número 25/2017. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura dos ofícios expedidos. Expedido ofício 44/2017, encaminhamos ao senhor Cláudio Varela, chefe da agência da Celesc de Blumenau, o seguinte pedido. Encaminhamos a Vossa Senhoria requerimento 020/2017, o qual solicita melhorias na rede de energia elétrica nas localidades de Ribeirão da Lagoa, Massarandubinha, Linha Telegráfica e Guaraniaçu, de autoria do vereador Fabiano Kempski, e subscrito por todos os nobres edis, que foi aprovado na sessão ordinária realizada em 22 de maio de 2017. Na certeza do pronto atendimento, desde já agradecemos atenciosamente Vanderlei Sassi, presidente. Então, foi encaminhado esse ofício através do e-mail na data de hoje. Está à disposição também dos nobres vereadores o ofício circular 06 de 2017, o qual informa as sessões ordinárias referente ao mês de junho de 2017. Seriam essas as correspondências expedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Jonathan que faça a leitura do expediente da mesa. Senhor presidente, nobres vereadores, segue indicação 140 do vereador Celésio Zappellini, autor da indicação, e do vereador Ademir José Derete, que solicita envio ao Executivo Municipal do seguinte pedido: instalação de braços de iluminação pública próximo à entrada do senhor Darcy Vigini, primeiro braço do norte, próximo à residência de Lino Stringari, primeiro braço do norte, e próximo à residência de Érico Surdi, no braço Limão. Indicação 141 do vereador Ilmar Saplins, que solicita envio ao prefeito construção de um ponto de ônibus na rua Guaramirim, em frente à residência de Lúcio Venck. Indicação 142 do vereador Joanir, solicita envio ao prefeito municipal abertura, macadamização e patrulhamento em parte da estrada Ribeirão Vilde. Indicação 143 do vereador Joanir, solicita envio ao prefeito troca de tubulação por diâmetro maior na estrada Ribeirão Vilde, nas terras de João Maioc. Indicação 144 do vereador Renato, solicita envio ao prefeito do seguinte pedido: instalação de um ponto de ônibus em frente à residência de Silvino Krieger, na localidade de Ribeirão Irma. Indicação 145 do vereador Renato, solicita envio ao prefeito troca de tubulação para maior diâmetro após a residência de Harold Kickefeldt e roçada nas laterais na rua Ribeirão Humberto, na localidade de Benjamin Costa. Senhor presidente, nobres vereadores, esse seria o expediente da mesa. Obrigado, vereador Jonathan. Recebo a indicação de número 140, 141, 142, 143, 144 e 145/2017, as quais irão à deliberação na próxima sessão ordinária. Senhores vereadores, algum comunicado, alguma indagação? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Joanir. só queria reforçar ao líder do governo, senhor vereador Ilmar, levar ao prefeito a substituição das lâmpadas, seguindo a indicação do nosso colega Renato, a indicação 46, o vereador Renato já fez, reforçando a troca, substituição de lâmpadas normais para lâmpadas de 250 LED, desde a fábrica de implementos Tadeu até na Caiane. O asfalto está sendo concluído, a pintura com certeza essa semana sai, para que a municipalidade possa usufruir isso aí e ver como ficou bonito, né? Convidamos a comunidade a visitar essa obra, ficou, como diz o Neymar, show de bola.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Jonathan. aproveitando o vereador Joanir, o gancho da iluminação de LED no Benjamin, onde fizeram o asfalto e até a troca dos que ainda não foram feitos, em conversa com o secretário de Planejamento, eles me passaram que já há licitação pronta, inclusive apenas fazer o chamado da empresa para que venha fazer essas alterações dessas luminárias maiores e de maior potência. Mais algum comunicado? Então, senhores vereadores, na ordem do dia, nos encaminhamentos, defiro a indicação de número 132/2017, de autoria do vereador Vanderlei Sassi, onde solicita esta Casa Legislativa envio ao prefeito do seguinte pedido: rever o preço da hora cobrada quanto ao horário do campo de futebol suíço, quadra de vôlei e outros ambientes no Centro Esportivo Municipal Erich Rode. Defiro a indicação 133/2017, de autoria do vereador Renato dos Santos, o qual solicita a esta Casa envio do prefeito do seguinte pedido: manutenção do acostamento em toda a extensão da malha viária do asfalto no centro do município de Massaranduba. Defiro a indicação 134/2017, de autoria do vereador Joanir José Lewandowski, o qual solicita a esta Casa envio de correspondência ao Executivo do seguinte pedido: abertura do rio que passa na colônia Stringari, na localidade de Primeiro Braço do Norte, até a residência de Leonardo Espésia. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor da indicação, Joanir. Presidente Vanderlei, faço também essa indicação, já conversamos antes do início da sessão, mas nós vamos conversar com o vereador Admir, vereador Celésio, e a ideia dos vereadores também é fazer uma abertura por completo desse rio. Acredito que esse convite se estenda a todos vocês também. É uma água que atrapalha bastante, e a obra ali, acredito que quanto mais for feito, melhor. Tá certo? Obrigado, presidente. Defiro a indicação 135/2017, de autoria do vereador Joanir José Lewandowski, o qual solicita envio de correspondência ao Executivo Municipal. Instalação de 4 pontos de iluminação pública sobre a ponte, na divisa de Massaranduba com Guaramirim, na localidade de Ribeirão Vilde. Defiro a indicação 136/2017, de autoria do vereador Joanir José Lewandowski, o qual solicita de envio de correspondência ao Executivo Municipal, troca de tubulação por galerias na estrada do Segundo Braço do Norte, nas terras de João Alberto Ronque e Gilmar Ronque, e abertura do rio. Defiro a indicação 137/2017, de autoria do vereador Joanir José Lewandowski, o qual solicita envio de correspondência ao Executivo Municipal do seguinte pedido: troca de tubulação para diâmetro maior e levantamento do leito da estrada na localidade de Primeiro Braço do Norte, em 2 pontos localizados entre a entrada da colônia Stringari e a entrada da residência do pai do professor Rodolfo Stringari. Defiro a indicação 138/2017, de autoria do vereador Fabiano Kempski, o qual solicita esta Casa envio ao prefeito municipal da seguinte providência: pavimentação da servidão S97, bairro Centro, aplicando a Lei 1596/2014, que institui o Programa de Pavimentação Comunitária. Defiro a indicação 139/2017, de autoria do vereador Renato dos Santos, o qual solicita esta Casa Legislativa envio ao prefeito o seguinte pedido: substituição das lâmpadas de 80 watts para 250 watts e de LED na Rua Otto Bauer, no centro do município de Massaranduba. Eu peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei 19/2017
2017, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar. Senhor presidente, nobres vereadores, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se reuniu aos 29 dias do mês de maio para discutir e analisar e emitir parecer ao projeto de lei 019, que autoriza a abertura de crédito suplementar. A comissão deu parecer favorável ao presidente Pierre Gustavo Berri, relator Ilmar Saplinski e membro Fabiano Kimski. Na Comissão de Finanças e Orçamento, também se reuniu aos 29 dias do mês de maio, o qual pontuaram parecer favorável ao presidente Joanir José Lewandowski, relator Jonathan Cis e membro Renato dos Santos. E na Comissão de Ordem Social e Econômica, que também se reuniu aos 29 dias do mês de maio, pontuaram pareceres favoráveis ao presidente Jonathan Cis, relator Ademir José Deretti e membro Celeste Zappellini. Senhor presidente, essas são os pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei 019/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Como já é de conhecimento dos vereadores, mas só para colocarmos a comunidade, esse projeto autoriza a abertura de um crédito suplementar, onde seu artigo 1º diz o seguinte: fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar do orçamento de 2017 no valor de R$50 mil do programa abaixo do Fundo Municipal da Saúde, aquisição de equipamentos para o hospital. No seu artigo 2º, o recurso para atender o crédito acima especificado decorrerá da anulação do valor de R$50 mil do programa e verba abaixo discriminado, também do Fundo Municipal de Saúde, aquisição de equipamentos para a saúde básica. Então, na realidade, fica na função, né? Então, está em discussão o referido projeto. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Pierre Gustavo Berri. Também apenas para reforçar o que o senhor presidente disse, a anulação ela é da ação 102 que, aliás, é para a compra de equipamentos para o hospital, né? Deixando claro então que a ação ela fica anulada para compras de equipamentos para a saúde básica e reformas do posto de saúde no valor de R$ 1.900. Portanto, essa suplementação é muito importante e juridicamente ela é necessária para a compra dos equipamentos. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-lo, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o projeto de lei de número 19/2017. Senhores vereadores, em cumprimento ao requerimento de número 13/2017, de autoria do vereador Joanir José Lewandowski, vou fazer a leitura do requerimento, né? O vereador Joanir José Lewandowski, autor do requerimento abaixo assinado, de conformidade com o regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 115, inciso 3º, após tramitação em ouvido plenário, requer a presidência que seja encaminhado ao gerente das agências de Correios e Telégrafos de Jaraguá do Sul e de Massaranduba do seguinte pedido: convite aos gerentes das agências de Correios de Massaranduba e Jaraguá do Sul para que compareçam a esta Casa de Leis com a finalidade de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Correio em nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, com a reestruturação ocorrida na empresa de Correios e Telégrafos no ano de 2016, retirando de função centenas de trabalhadores visando a economia aos cofres da empresa, teve reflexo negativo na entrega de correspondências em nosso município. Desta forma, solicito o encaminhamento de correspondência aos gerentes das agências de Correios de Massaranduba e Jaraguá do Sul, para que compareça a essa Casa de Leis em data a ser definida com a finalidade de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Correio em nosso município. Sendo assim, já agradeço a presença, né, do Naurê,
gerente aqui da nossa agência de Correios de Massaranduba, o Alexandre, coordenador de Jaraguá do Sul, o Neymar, coordenador estadual, e o Ederson, gerente de Rio do Sul, e o Rafael, assistente do coordenador, né? Então eu peço que componha aqui a mesa, o Naurê, né? E o Alexandre, que tome assento aqui com a gente, para que a gente possa fazer uma discussão. Para complementar, senhor presidente, temos um servidor dos Correios da Casa de Massaranduba também, Sim. apelido Vulgo Preto, está presente também, agradecemos a presença. Então, não sei se o autor do requerimento quer fazer alguma colocação, mas a ideia seria, talvez, primeiro, né, o Naurê, acho que se prontificou em fazer uma explanação quanto a essa mudança que houve na estrutura aí dos Correios, e talvez colocar algumas justificativas, e depois a gente abra para uma discussão com os vereadores, né? Pode ser dessa forma? Então, com a palavra... Naurê, né? Eu acho que é assim, o pronúncio... Naurê. Quer falar? Então, com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, acredito que, em conversas com os nobres vereadores, são vários pedidos, alguns incômodos que vêm acontecendo aos nossos munícipes, e acredito que em nenhum momento a gente foi mal atendido pelos Correios, e sim muito bem atendido. Quando atendido, o trabalho é bem feito, tá? Fica registrado isso aí. E a gente mesmo está querendo saber de vocês a real situação, né? Como o presidente falou. Depois a gente vai questionando. Eu acredito que daqui a gente tem que sair fortalecido, uma parceria também, algo que venha a contribuir e tentar solucionar ou minimizar esses transtornos por aí. Tá certo? Obrigado, presidente. Bom, boa noite. Os Correios agradecem o convite de comparecer à casa para as explicações necessárias. Eu gerencio a agência de Massaranduba desde o ano passado, desde agosto, e desde essa época a parte de distribuição da cidade ela é feita por Jaraguá do Sul. Essa medida foi tomada, houve uma reestruturação na empresa que visa fortalecer o canal de vendas da unidade, das agências. Então, eles fizeram essa divisão. Tudo que a parte de distribuição passou para os centros de distribuição, e a parte de agências vai ficar focada nas vendas dos produtos e serviços dos Correios. Então, eu creio que quando houve a procura do vereador para esclarecimentos, o maior problema hoje seria a questão da entrega, né? É notório que diariamente aparecem pessoas, né, na agência. Às vezes a gente absorve o que eles orientam, explica a nova reestruturação e a gente encaminha para Jaraguá as situações. Então, eu queria passar a palavra para o gerente de Jaraguá para esses assuntos, e depois eu queria retomar a fala para assuntos comerciais, que eu queria deixar claro aqui algumas situações. Bom, boa noite a todos. Quero também agradecer a oportunidade de estar presente aqui e representar os Correios. Agradecer aí a comunidade pela compreensão que está tendo do nosso trabalho, que infelizmente eu estou há 2 meses, vai fazer agora em dia 4 do mês 6, 2 meses gerenciando o CDD Jaraguá do Sul. E, porém, quando eu assumi a unidade, eu fui comunicado dessa transferência e estava sabendo do que era real a situação em Jaraguá do Sul e as demais cidades que compõem a entrega. Porém, a gente trabalha como pessoas, então é complicado a gente informar a comunidade, amanhã a gente vai fazer um trabalho em cima do teu bairro, da tua região, da tua cidade, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente é muito dependente de funcionário. Aí tem problema de saúde, no dia seguinte a gente tem todo um planejamento para colocar uma entrega
completa na rua, porém tem essas peculiaridades que acontecem. Eu sei da real situação que está Massaranduba, a gente tem acompanhado tanto nos canais do Fale Conosco, que é o 0800 725 0100, que a gente, quando tem alguma reclamação mais grave, a gente até orienta a comunidade a entrar em contato, porque devido ao fato de ter muito atendimento telefônico, a gente não consegue suprir todas as ligações. Porém, assim, francamente, o que eu posso dizer como experiência de 2 meses na gerência do meu CDD, que a gente está fazendo o trabalho e conseguindo colocar as entregas, colocar em dia, vamos supor, atualizar o que já estava complicado, a gente está tentando manter uma regularidade na entrega. Eu acredito que lá, mais provavelmente no começo do mês 6, a gente já vai estar quase que 100% regularizado. Porém, é que nem eu falei anteriormente, é complicado a gente fazer uma previsão, porque agora a gente teve recente transferência de funcionários, teve 2 funcionários que saíram para assumir outras funções, que foi o meu caso, que eu saí de Blumenau e vim para Jaraguá, também ficou vago a minha ocupação lá, não teve reposição. E aqui em Jaraguá ele tem um problema particular. Os últimos concursos que tiveram para admissão de funcionário, eles canalizam todo mundo para a CDD Jaraguá do Sul. A pessoa vem, ela se estabelece na cidade, ela tem que pagar aluguel, ela se reúne mais funcionários, alugam uma residência, porém com a promessa de dentro de 1 ano eles podem pedir transferência para a unidade que é natural que ele fez o concurso. Então a gente tem essa peculiaridade, é muito funcionário que vem, trabalha 1 ano, quando a gente está com a equipe toda completa, eles pedem a transferência, na verdade após 6 meses trabalhando, eles já entram no Sistema Nacional de Transferência e quando vaga na cidade dele, uma vaga para ele, ele é transferido para o local de, vamos dizer assim, de nascimento e onde ele tem estabelecimento, ele reside com a sua família. Então, uma das particularidades é essa daí. A gente não tem um quadro fixo no momento. Hoje eu estou com 17 funcionários afastados, sendo 6 de licença médica, sem previsão de retorno, onde um deles é de Massaranduba, ele está afastado. Então a gente faz um mutirão, a gente transfere o funcionário de Jaraguá para Massaranduba. Quando falta em Xereder ou Guaramirim, a gente também faz esse remanejamento. Porém, é muito complicado a gente ter como é que eu vou explicar, uma regularidade para a entrega. Então, assim, a minha posição aqui perante hoje a sociedade e vocês, nobres vereadores, é o meu comprometimento com o meu trabalho que eu estou fazendo lá na unidade. Eu me comprometo a verificar, a tentar agilizar, melhorar essa situação. De antemão, eu também tenho as mãos atadas, porque eu não posso intervir com um atestado médico, não posso questionar, não posso revogar, só estou de gerente. Recentemente, agora, a gente teve uma transferência também, o funcionário foi para Florianópolis, então tem todas essas particularidades. Tem outras, uma particularidade que tem na cidade de Massaranduba, né? Massaranduba, para não fazer confusão, é que a gente tem funcionário afastado. Inclusive, esse meu funcionário que está aqui hoje, ele esteve de atestado médico. Ele conhece a cidade, porém eu coloco outro funcionário para entregar lá. A gente tem problema de numeração, não é o fato de eu não estar entregando, né, e os atrasos. É só uma questão que a gente deveria trabalhar em conjunto com a prefeitura, os órgãos responsáveis na prefeitura e junto com o Correio. Numeração irregular, residência sem a numeração. A numeração irregular é assim, a gente tem uma lei, tá, que ela é agora de 2015, ela é a lei 6.206, é uma portaria do Instituto das Telecomunicações, né? É o seguinte, condições para entrega, como prevê a portaria 6.206 de 2015 do Ministério das Comunicações. Os Correios realizam a entrega domiciliar sempre que atendidas as seguintes condições mínimas: correta indicação do endereço de entrega no objeto postal. Acontece que a pessoa coloca o endereço, por algum motivo a própria empresa que confeccionou o objeto, postou o SEDEX, pessoa física ou jurídica, não saiu a numeração da residência. Os funcionários antigos, eles conhecem por nome, que já trabalhavam aqui, eles eram lotados aqui na cidade, então para eles a facilidade de entregar
é quase que 100%. Agora, o meu funcionário que trabalha em Jaraguá, eu coloco ele para trabalhar em Massaranduba, porém ele já não conhece as pessoas. Muito raramente, se ele conhece hoje, daqui 1 mês e meio que ele vai começar a conhecer essas pessoas. Talvez depois de 1 mês ele vai começar a entregar sem a numeração. Mas o correto seria ter a numeração no objeto. Vias e logradouros com condições de acesso e de segurança ao empregado, que seria problema com um cachorro solto, aí a caixinha não está no local seguro, isso aí é tudo uma questão de analisar. E as vias e logradouros com placas indicativas, instaladas pelo órgão responsável. Eu até, em consulta com o Antônio ali, ele até tem uma relação de ruas que ele entrega, que ele faz a entrega corretamente, porém, quando ele não está, eu não tenho um funcionário com o mesmo conhecimento dele que vá substituir ele para entregar lá no endereço conforme ele faz a entrega. Ou seja, ele entrega sem o número e muitas vezes já conhece a pessoa, o destinatário, e entrega pelo sobrenome. De antemão, a minha colocação seria essa. Não sei se algum nobre vereador precisa fazer alguma pergunta, alguma coisa que eu possa esclarecer, alguma... Olha, eu só pegando teu gancho, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, o Antônio, que faz um excelente trabalho, toda a equipe de Massaranduba se desdobra quando necessário para atender aqui o anseio da comunidade. Mas o senhor falou que agora está colocando em dia 2 meses. Qual que era o problema antes, nesses 2 meses, que o antecederam? A gente teve... Por exemplo, sim, eu citar meu exemplo aqui, revista Veja, por exemplo, eu recebi 2 agora, do mês passado, por exemplo, eu sempre tive um recebimento mensal. Então, qual foi esse motivo que gerou, sem contar outros boletos, mas estou citando um exemplo, né, que seja público. Para repassar para você, assim, a Veja, eu não tenho conhecimento que a gente entrega a revista Veja. Está vindo pelo correio? Sim, então, a gente teve a paralisação em março, se eu não me engano, que foi do plano de saúde, que a empresa quer cobrar uma mensalidade do plano de saúde. Aí houve a paralisação. As centrais sindicais organizaram um dia e teve a paralisação. Agora, no mês de maio, no final de abril para começo de maio, nós tivemos a paralisação da empresa, do dia 27 de abril em diante, até dia 8 de maio. Eles estavam reivindicando melhoria de trabalho, condições de trabalho, não a cobrança do mensalidade do plano de saúde, e algumas questões que estão na justiça que eles estão reivindicando. Então, eu tive a paralisação, complicou a unidade, não tínhamos como suprir a falta do funcionário que estava paralisado. Temos atestado médico, a gente agora voltou alguns funcionários a trabalhar, mas isso aí não tem como prever. Se eu tenho 2 funcionários hoje afastados, com certeza a minha equipe ela vai sentir, vai ter dobra para fazer, vai se sobrecarregar, e demais funcionários estão sujeitos a pegar o atestado médico por algum motivo. Tá, e ainda aproveitando o gancho, existiria a possibilidade de voltar primeiro ao horário que aqui antes se encontrava, e se o CDD poderia voltar também, como é que era antes, fazer entrega no Correio de Massaranduba e fazer a redistribuição, porque parece que hoje eles vêm direto, né, de Jaraguá para cá com correspondência. Não facilitaria, eventualmente, até para que as pessoas do interior fossem buscar correspondência, eventualmente, não seria uma sobrecarga menor em Jaraguá? Por exemplo, assim, citando o exemplo, daí se acontecesse uma greve em Jaraguá do Sul, de repente Massaranduba não iria agregar greve, e a gente pudesse, dessa forma, não sofrer tanto, sei lá. Sim, eu também acho que seria o mais viável, só que como eles mudaram a estrutura recentemente, então eles criaram 2 divisões dentro da empresa, a postal e que é a de área de vendas, certo? Que é atendimento, agência, atendimento. Então, eles procuraram tirar toda a área operacional das agências e centralizar em CDD. Isso é uma questão a nível, a gente diz que seja a nível regional, mas, enfim, ela é mais praticamente a nível nacional, é a nível nacional essa reestruturação. Então, a gente gostaríamos de deixar cada cidade com
uma divisão de entrega postal. Porém, a empresa decidiu, achou melhor dessa forma, e aí a gente só tem que acatar as decisões que vêm. Há uma preferência para a entrega do SEDEX, então, em outros termos que eu acabei entendendo. Prefere-se vender o comércio e... Não, atender mesmo? nesse sentido não. É que assim, ó, é o meu ponto de vista da empresa que eu trabalho há 19 anos, que o que eles vendem, a gente tem que entregar, certo? Assim como eles têm problema na área de vendas, de atendimento, que eles também estão com falta de funcionário, a gente automaticamente também temos essa demanda. Hoje, talvez, seria uma questão mais nacional. A gente pleita, solicita. Hoje a gente recebe a visita na minha unidade do meu gerente regional, que é o Gerai de Santa Catarina. A gente pleita por concurso público. Porém, a empresa abriu agora, não sei se já está aberto no portal, no site dos Correios, ele abriu concurso para médico, trabalhista e enfermeiro. Porém, o carteiro em si não temos previsão. Então, a gente fica de mão atada, como eu falei, como é que eu vou suprir a demanda da comunidade se eu não tenho funcionário? Também quero comentar aqui, agradecer aos senhores que compareceram aqui para dar devidas explicações, mas eu também tenho empresa, né? E no caso, assim, ó, de falta de funcionário detestado, a gente substitui o funcionário. Então, tem que ter alguém que esteja ali apto a resolver o problema daquele funcionário, para que a empresa não se prejudique, porque a população, ela paga a correspondência e quer ser atendida com rapidez e agilidade, né? Então, eu acho que o Correio é uma indústria nacional, uma entidade nacional, ele devia ter uma equipe que substitui, porque atestados, se for um dia, 2 dias, eu acho que não dá tanto atraso na correspondência, né? Só que se for para 15 dias, ou eles ficam aí 1 mês, 2 meses, tem que substituir. Isso é uma norma praticada em todas as empresas, né? E esse negócio de transferência também, né? Transferência de funcionários. Também dá para prever que eles vão ser transferidos. Vão trabalhar 1 ano, já devia ter outro para colocar no lugar. Então tem que ter uma nova visão da administrativa nos Correios. Essa é a minha opinião. Certo? Obrigado. Quero aproveitar o gancho apenas do vereador Ilmar. Eu entendo a sua posição, vereador, mas também venho aqui colocá-los que os Correios é uma empresa pública. Tudo depende de concurso público, processo seletivo, e como a gente vê nas nossas prefeituras, ações, né, não estou querendo tomar partido de nenhum nem outro, mas queria dizer que não é tão simples como dentro de uma empresa privada que você contrata a hora que você quiser, né? Eles demandam dessa estrutura mesma que nós temos na prefeitura, de processo seletivo ou concurso público, e vai também deles desenvolverem essas questões, daí isso já é a nível nacional, né? Questão de concursos e tudo mais. Apenas para explanar. Não, só mudar, assim, minha opinião é mudar um pouco a política que é adotada nos Correios, para suprir essas necessidades aí. Porque hoje, eu sei que depende de uma empresa, depende de funcionários. O Correio também é uma empresa, né? Só que se não tiver funcionário, não vai conseguir atender. Tem que mudar essa política que está sendo adotada hoje. Isso é que eu estou questionando. Sim, e referente à política, não compete a mim aqui julgar quem faz, quem não faz. Eu acho que é o papel maior, deveria começar daqui, da Câmara de Vereadores, não só dessa cidade, e sim nas demais cidades, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Senado. Eu gostaria de dizer para alguém, faz essa lei aqui, que a cada funcionário que eu perco na minha unidade, 2 meses depois, ou 1 mês, o Correio tem que colocar um funcionário no local. Meu Deus, seria uma maravilha, mas não depende de mim, não depende do meu gestor maior que está aqui, o coordenador regional, e sim da Diretoria Nacional dos Correios. Ele fazendo o concurso público, vai levar mais ou menos praticamente, todo mundo já conhece, só para o edital. Depois vai levar 1 ano para começar a chamar. Ainda agora, recentemente, a gente ainda teve, eu digo assim, para os gestores, foi uma ajuda de 1 mês praticamente. Foi cancelado todas as férias. Eu, como funcionário, achei injustiçado. Mas como gestor, eu pude contar com quem estava trabalhando, que não está afastado, não está de licença médica, eu pude contar com ele
agora no mês de maio. Porém, no mês de julho em diante, a gente não sabe se vai continuar, se não vai, aí já vão abrir o calendário das férias novamente, quem tem férias vencidas. Então, é que nem eu falei, são situações, todo dia uma situação diferente. Aí o concurso público viria para nos ajudar. Mas, infelizmente, isso é da direção, né? Agradecemos a presença de vocês. Ederson, mas para o nosso munícipe entender, desculpe, Alexandre, quantos funcionários nós éramos aqui? Em Massaranduba? Isso, e atual 3. situação? Para a entrega postal era 3. E continuamos 3? Continuamos 3. Recentemente tínhamos um afastado. Não houve remanejamento de carteiros? Não. Para nenhuma das unidades que eu trabalho hoje em Jaraguá do Sul, Massaranduba, Schroeder, Guaramirim, Corupá e Jaraguá do Sul, a gente não teve nenhum funcionário novo para nós, remanejado. E sim, a gente só perdeu o funcionário. Teve, não te interrompendo, Joanir, mas a gente sofreu 2 assaltos aqui em Massaranduba recentemente, né? Essa transferência do CDD a Jaraguá teve algum impacto em decorrência desse assalto? Segurança? Não? Estrutural mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, Alexandre, nessa real situação, nesse formato que você está planejando para Massaranduba, o Paulo está aí também, né, conhece bem. Temos sim algumas adequações a fazer, mas a tua estimativa é melhorar, então, essa entrega? Eu vou fazer de tudo para melhorar. O intuito que eu vim para Jaraguá do Sul é para fazer isso. Agora, tempo estimado, prazo, não tem como eu te passar esse prazo. Eu sei que todos os dias que eu chego na unidade de Jaraguá do Sul é uma situação diferente, são particularidades. A gente trabalha com pessoas. Eu tenho um universo de 60 funcionários. Eu gostaria que todos eles estivessem presentes na unidade. Teve um dia desse mês de maio que eu tive todos eles presentes. Muito raramente. Presente que eu digo é os que estão trabalhando, não os que estão afastados, né? Mas fora o atestado médico, que é o do dia a dia, esse mês de maio eu tive um dia só que eu tive o efetivo trabalhando todo, sem um atestado médico de um dia ou 2 que seja. Somente os afastamentos de licença médica. E nessa questão de carro, moto, bicicleta, tem toda a condição, os carteiros? Sim, isso, no mês de abril, houve um problema como é que eu vou dizer, na liberação de manutenção, tanto de veículo, motocicleta e bicicleta, mas agora já tem sido regularizado. A gente cobrou da empresa a nível regional e a gente teve uma boa resposta e hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo operar com os equipamentos. Aproveitar só fazer mais uma pergunta prática. Nós temos o quadro praticamente o mesmo aqui que entregam em Massaranduba os carteiros, né? Então, hoje o problema não estaria na entrega dos nossos 3 carteiros em Massaranduba, e sim da entrega de uma central para a CDD, é isso? Eu te conheço o procedimento interno, mas eu acredito que isso deve vir lá, sei lá, Florianópolis, Jaraguá, Blumenau, Jaraguá, abastece. É isso que está atrasando, que, por exemplo, minha conta telefônica às vezes leva 60 dias, ou o Jaraguá para abastecer os nossos carteiros? Como é que é? Hoje a unidade ela é centralizada em Jaraguá do Sul, ela faz a entrega ela recebe toda a demanda de Massaranduba, Guaramirim, Corupá, Xereda e Jaraguá do Sul. Tá, mas a minha pergunta é objetiva, vamos lá. Minha conta telefônica levou 2 meses para ser entregue. Hoje eu recebi, essa semana eu recebi lá um boleto com 2 meses de atraso. Quem que atrasou? São Paulo para Jaraguá ou Jaraguá para os 3 carteiros? Essa é a minha pergunta. Devido ao fato de eu estar sem alguns funcionários, foi de Jaraguá para o carteiro. Ou então de Jaraguá para Guaramirim, Massaranduba, Corupá, Xereda, que eu tenho
E Jaraguá também, Ilha da Figueira, também teve atraso. Nós não temos o nosso malote, então. O malote para Massaranduba fica em Jaraguá. Todas as correspondências, encomenda, elas estão em Jaraguá do Sul hoje. Chega de Jaraguá do Sul às 5h30 da manhã e é disponibilizado para essas cidades. Os nossos 3 carteiros precisam ir para São lá? lotados em Jaraguá do Sul. E precisam ir para lá, buscar e Se, começar a entregar? se apresentar às 7 horas da manhã, fazer todo o processo Bate o interno ponto lá? para sair para entrega. No final do dia, depois do horário, Se retorna. é residente aqui em Massaranduba, vai a Jaraguá. Sim. Não dificulta isso? Eu creio que quando foi feito essa separação e colocado um exemplo de Guaramirim aqui, Massaranduba, né? Estou fazendo confusão. Massaranduba para Jaraguá do Sul, foi todo mundo para lá. Foi Jaraguá do Sul, ela absorveu Massaranduba, Guaramirim, Corupá e Xereda. Então todos estão lotados lá agora. Todos se apresentam lá e saem para o trabalho daí nas suas cidades. Nas suas cidades que fazem a entrega. Eu não conheço todo mundo, eu não sei se eles moram nessas cidades. Mas tem gente que eu acredito que mora em Jaraguá e faça a entrega em Corupá. Mas para um esclarecimento que eu quero só tirar uma dúvida aí. A minha fatura vence dia 10. Quando chega dia 15 ou dia 16, o carteiro entrega. Mas esse atraso que está acontecendo é das empresas que estão fornecendo as faturas ou é do Correio que está tendo um breakouts? No início de abril e maio, foi essa situação que eu passei para vocês, que eu relatei. Teve a greve, teve problema de manutenção, falta de carteiro, alto índice de atestado médico e afastamento. Então, isso tudo gerou uma bola de neve. Se tudo correr bem como aconteceu hoje, o dia de hoje, na situação que ocorreu hoje no meu CDD, eu acredito que tende a normalizar. Que nem lá, no primeiro braço, lá só tem um ponto de correio, é um mercado lá. Lá vai continuando sendo feitas entregas normalmente, porque lá só todo mundo tira lá, só no mercado, vai continuar todo mundo entregando lá. E qual é que é a cidade? É Massaranduba, é localidade. É um bairro. Esse eu não Caixa comunitária. Continua, vai ser entregue. Continuando então, Alexandre, eu acredito que, não quero presumir qual foi a situação, porque houve a mudança, a troca, enfim, né? Quanto tempo mais ou menos um gerente fica à frente de uma agência? Existe uma média? Por que o Correio troca? De agência eu não... Blumenau, o senhor ficou quanto tempo em Blumenau? Eu vou falar pela minha experiência, não sei se pode ser assim. Eu fiquei 12 anos de carteiro em Blumenau, trabalhando na entrega externa, carteiro. Fiquei 5 anos na supervisão interna, operacional. E aí a gente passa por todo mundo sabe, existe a indicação política, apadrinhamento, mas eu fui classificado por meritocracia, que é a minha unidade que eu trabalhava, que era com 15 funcionários, 15 distrito postal, no centro de Blumenau. A gente padronizou o ouro e eu fui convidado a vir gerenciar a unidade de Jaraguá do Sul. Porém, eles passaram para mim toda a situação que existia em Jaraguá do Sul. Só que eu assumi a responsabilidade, eu aceitei o convite e pretendo ficar aqui o tempo que for necessário para o meu desenvolvimento pessoal, tanto profissional, e que eu faça um bom trabalho e que quando alguém me tirar daqui, que vocês conhecem, sabem como é que funciona, eu saia daqui não simplesmente como... ele foi só um gerente. Não, ele tomou as decisões, resolveu, manteve uma qualidade na entrega. Não, até, continuando, até te parabenizo, porque no ano passado, quando houve essa substituição, a gente fez até o convite, eu formalizei um convite ao responsável na época, ao gerente, e eles não vieram, simplesmente mandaram uma notinha e não vieram até a casa, porque a gente busca, na verdade, explicar para a comunidade. A gente entende como é que funciona esse procedimento político, interno, administrativo. A população, de forma geral, não. Então, o que está acontecendo na noite de hoje, eu até havia comentado para que tivesse acontecido então no ano passado. Te parabenizo por estar aqui, que eu acho que essa é a forma de aproximar. A título de sugestão, como o gerente está aí há 2 meses à frente da agência, o executivo aqui, um novo mandato iniciou em janeiro,
Seria interessante, diante dessas duas mudanças, então, que se montasse, né, juntamente com o Antônio e os parceiros dele, quais seriam hoje as principais necessidades do Correio para que o município pudesse fazer. A gente tem aprovado aí bastante nome de rua, a gente sabe que as placas têm dificultado bastante, então se a gente pudesse chegar com um rol de necessidades ao prefeito, ao planejamento, né, Antônio? A gente pudesse, de repente, minimizar essas questões todas. Aproveitando que está aqui há 2 meses, o gás está todo, o nosso prefeito também tem sempre o interesse em acertar o município, e os vereadores que também, dos 9, 7 são novos vereadores, né? Então, eu acredito que a gente poderia somar dessa forma, mas mesmo assim quero te parabenizar por ter vindo aqui ouvir os vereadores, que nada mais do que o anseio da população. A gente não faz as perguntas, a gente usa os nossos exemplos porque nós somos, mas a gente é bastante hostilizado, cobrado pela população, como é energia elétrica, como é a telefonia, e também, claro, como é o banco, as estradas e também o correio. Então, apenas essa é a nossa sugestão. Vereador, até a gente já recebeu até um e-mail como resposta, né? Quem nos encaminhou foi o Jefferson De Martini, do Correio, né, onde ele colocou o seguinte: destacamos que, de acordo com o artigo 8º, né, que já foi até colocado pelo Alexandre, deverá se realizar a entrega externa em domicílio sempre que atendidas as seguintes condições, né? Houver indicação correta do endereço de entrega no objeto postal com correspondente código de endereçamento postal, possuir o distrito 500 ou mais habitantes, conforme o censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, as vias e logradouros. O item 3º, ponto A, ofereçam condições de acesso e de segurança ao empregado postal, disponham de placas indicativas de nomes instalados pelo órgão municipal ou distrital responsável. 4º, os imóveis apresentem numeração de forma ordenada, disponham de caixa receptora, né? Já foi citado esses itens, mas acho que aqui vem um ponto importante que nós, como gestores públicos, também acho que teremos que criar melhores condições. A gente tem o conhecimento que, principalmente o nosso interior, o pessoal manda uma correspondência lá para o primeiro braço, primeiro braço sem número. Benjamin consta sem número. São poucas residências que têm um número, né? Hoje a prefeitura até já possui o formato para oferecer essa numeração para a população. É só vir no setor de planejamento, solicitar o seu número, que vai receber a numeração. Inclusive residências do interior que não sejam de perímetro urbano, né? Então também tem essa conscientização, esse trabalho que temos que fazer junto à nossa comunidade, nós gestores públicos do Legislativo, Executivo. Mas eu acredito que o nosso grande problema foi essa reformulação dos Correios, né, onde perdemos essa caixa coletora, né, podemos até dizer que, né, as correspondências do pessoal do interior ficavam na agência, né? Então o pessoal vinha uma vez por semana, ia lá e buscava a sua correspondência, né? E agora não temos mais isso aí, né? Não, continua? Continua? O pessoal do interior é normal. Aqui na agência de Massaranduba. Que eu tive a informação que não teria mais, que nem foi informado, não. Você pega as correspondências lá em Jaraguá e sai para entregar na residência. Não, então. Eles vão entregar onde é perímetro urbano, né? Tá. A área rural continua vindo coletar na unidade aqui. Aí até só queria fazer mais um registro, que a gente até convidou o PROCON para se fazer presente, né? Porque como a população reclama a nós, né? Vereadores, prefeitos, secretários, essa questão, também existe mais de 60 registros no PROCON do nosso município, referente a atraso de contas, né? Onde o cidadão não recebeu a conta de celular, telefone, dentre outros, né? Mas o PROCON não quis se fazer presente porque eu acho que ele já tomou um outro caminho, né? Então, queria só fazer essas colocações.
Só para, a título de conhecimento, eu acho que dia 19/6 a gente tem uma reunião agendada com o PROCON. Com o PROCON. Isso, a gente já até encaminhou Eu para... acredito que por causa disso não queriam se fazer presente Sim. aqui para... Só que eu gostaria de frisar novamente que quando eu assumi esse desafio novo da minha carreira profissional, eu deixei minha família na minha cidade natal e tenho o apoio da minha família e eu garanto para todos aqui. A comunidade presente, os meus colegas de trabalho ali que estão junto comigo nesse desafio aí que a empresa está passando para nós, que tudo é a nível nacional. Quero deixar aqui o meu comprometimento como gestor. Eu jamais vou sair para vir trabalhar e dizer assim, eu quero mais que Massaranduba fique com esses problemas e eu não vou resolver. Não, jamais pensei nisso, tanto que quando eu assumi a unidade, diversas pessoas no meu círculo profissional em Blumenau falou, mas tu vai aceitar? Lá está complicada a situação. Aqui a ocasião não me permite dizer os reais que me passaram, mas é um desafio novo para mim e eu quero mostrar meu trabalho. Então, uma coisa eu posso garantir para vocês. Eu jamais vou cruzar os meus braços e dizer que nós não estamos vendo o problema que tem em Massaranduba. Sim, a gente está vendo, só que não depende só de nós, gestores do local. Que nem eu tenho 3 supervisores que trabalham comigo. Então, a gente já entrou em comum acordo, conversamos, para ver realmente a melhor situação para nós definir isso e resolver, de uma vez por todas, essa situação. Que a gente, até uma questão que a gente frisa sempre, porque a nossa database, o acordo coletivo, ela termina dia 30 de agosto, ou 31 de julho, se eu não me engano. Então, a partir do mês de agosto, já começa toda a movimentação sindical. Então, a gente já vai procurar fazer um trabalho para quando chegar lá, a gente não ter esse problema novamente. Mas é tudo fatores externos, a gente não tem como. Tá? Então, eu quero deixar aqui o meu comprometimento como gestor. Sei que, de antemão, assim, queria ter resolvido tudo de uma vez, mas não é possível. Mas eu garanto para vocês que, enquanto eu estiver lá, eu quero fazer o meu melhor, tanto para meus funcionários que trabalham lá, tanto para a comunidade. Agradecer a presença aqui também. Alexandre, só para esclarecer bem isso aí, vamos frisar. Quando o malote vem, o malotão lá, o geral, a nossa, quem separa? Os nossos funcionários aqui ou os teus, lá de Jaraguá? Todos. É uma equipe que já está determinada a iniciar meia hora antes para fazer a separação. Mas então, por que atrasa com tanto tempo? Porque é de Massaranduba, viria para Massaranduba, né? Onde é que fica travada essas correspondências? É tudo tratado lá na unidade de Jaraguá do Sul. É feita a separação por região, cada carteiro faz a SL, a TD, SL, e logo após separar os registrados, objetos sob registro, eles arrumam toda a carga e saem para entrega. Porém, muitas vezes não tinha funcionário. Mas vocês têm um controle de correspondência, o que entra. E não vai primeiro o mais antigo? Sim. É feito a escala por... Agora a gente já está um pouco melhor da situação que estava antes. Mas era feito assim, o que chegava hoje, a gente entregava os mais antigos, né? Os que estavam parados mais tempo, 2 dias, aí sai para entrega. Eu acho que para não se alongar muito, acho que até algumas perguntas já houve algumas respostas repetitivas, ou a pergunta, né? Acho que os vereadores entenderam o problema, a situação. Só se alguém tiver mais alguma pergunta. Não, só quero agradecer o Alexandre e a equipe dele que veio aí para nos orientar, para a gente ter o que falar para a população e o seu compromisso que você assumiu de botar a coisa a funcionar, né? É isso que nós esperamos. Obrigado. Senhor presidente, apenas a título de agradecimento também a toda a equipe dos Correios, os pontos que foram levantados, entendo perfeitamente, inclusive, além de vereador, sou funcionário efetivo da Casa no Poder Executivo, e realmente como fosse fácil se nós tivéssemos
demandas de funcionários, se tivesse problema aqui, substituía lá, a gente parabeniza o trabalho e entende o quão difícil é o trabalho no serviço público pela burocracia, pela estrutura, pela baixa densidade, até porque os comandos vêm de cima e de muito longe e não se tem como poder firmar e ajeitar a casa do jeito que a gente quisesse, né? Como gestor, dentro da tua equipe de trabalho, eu acredito que todos aqui tentam gerir da melhor maneira possível as suas funções. E a gente entende nessa maneira e parabeniza o trabalho dos Correios. Só posso finalizar, então? Sim. Então, queria agradecer o convite novamente, dizer que eu, Nauri, gerente aqui da agência de Massaranduba, estou à disposição da comunidade, da casa, sempre tiver alguma demanda para repassar para Jaraguá, que às vezes muita gente procura a gente, né, a comunidade em geral, para esclarecer algumas dúvidas, tanto quanto da distribuição, quanto do atendimento. E, ultimamente, a gente teve que fazer algumas alterações, adequações no horário de atendimento. Queria, então, só fortalecer. A agência dos Correios ela abre das 9h ao meio-dia, da 1h30 às 4h30. Tá? É um horário um pouco mais diferenciado. A gente tem uma parceria com o Banco do Brasil. Nós realizamos pagamentos, fatura, boleto, tributos, abertura de contas, empréstimo. Então, a gente faz várias coisas. Demandas que, às vezes, o banco tem muita fila, lotérica, pode ser feito no correio. Hoje não é pouco procurado o correio para esse serviço. Então, a gente queria convidar a comunidade para pagar seus boletos no correio e, novamente, ficar à disposição aí para qualquer esclarecimento quando for pertinente. Ok, não. Eu, em nome de todos os vereadores desta Casa de Leis, quero agradecer ao Naurê, nosso gerente aqui da agência, o Alexandre, os demais também que estão aqui acompanhando, e dizer assim para vocês, às vezes talvez alguém possa entender, não, os vereadores chamaram a gente lá porque querem confusão, alguma coisa assim, mas na realidade não, a gente é cobrado, que nem eu já coloquei, a gente é cobrado pela população. Então, a gente tomou essa iniciativa, o vereador Joanir, onde foi aprovado por todos os vereadores esse requerimento, mas, na realidade, a intenção era essa, a gente chamar vocês aqui e também colocar o Poder Legislativo à disposição de vocês. Tá, Alexandre? E com certeza tem o apoio do prefeito também, do Poder Executivo, né? O que a gente puder fazer, se de alguma forma, uma campanha, nessa questão aí das pessoas regularizarem as suas situações também, quanto à questão de numeração, ou incentivar as comunidades e fazer aquela a caixa comunitária, né? Se for uma saída, só dizer que a gente está à disposição, né? Então, agradeço a todos, e para demonstrar essa parceria que possamos ter, que estamos à disposição, eu peço para o autor do requerimento que entregue uma fama para o nosso gerente aqui do Correio de Massaranduba, né, um símbolo do Poder Legislativo da nossa cidade, né, que possa pendurar lá no Correio e ter essa lembrança. Né? Eu peço para o Janir fazer a entrega. Eu sou presidente, muito sábio da tua posição. Correios, uma empresa de respeito. E pode ter certeza que a gente viu funcionários de respeito. Parabéns pela postura de vocês, de estarem se expondo. Tá? Faço questão de registrar, está o Alexandre aqui, gerente de CDD de Jaraguá do Sul, o Ederson, Centro de Distribuição do Rio do Sul, e hoje, antigo gerente de Jaraguá, Rafael, coordenador de Florianópolis, Neymar, coordenador de atividades também, do CEP 89.000, o Nauri, nosso gerente, e o nosso funcionário Antônio. Tá? Muito obrigado mesmo, acredito que a comunidade até gostaria de ter participado mais, a gente já estava conversando com várias pessoas, o pessoal também da Associação Comercial, conversei com a presidente, está à disposição também, o que vocês precisarem. Então, com certeza, vocês encontraram várias portas abertas e o nosso presidente aqui deixou o Legislativo à disposição. Muito obrigado, tá? Só oficializa a entrega, Joanir. Aqui na frente. Né?
Então, dispensado, né? Obrigado. Então, senhores vereadores, dando prosseguimento na nossa sessão, dispensamos a palavra livre ou querem, senhores vereadores, dispensam a palavra livre? Só rapidamente, a título de informação, senhor presidente. Mas Não, eu se posso falar da mesa aqui. Se for, senão tenho que liberar para todos, vereador. Não, Propaganda? apenas, não, propaganda da nossa administração então, tudo pública. bem. Apenas a título de informação, à comunidade e aos que nos acompanham pelas redes sociais, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura, no dia de amanhã, 30 e 31 de maio, das 7h30 da manhã às 22 horas, terá a Feira de Árvores Frutíferas e Ornamentais, exposição e venda no Pavilhão B, Centro Esportivo Municipal. Apenas a título de informação, é uma campanha que já há anos a Secretaria desenvolve, e um agradecimento e parabenização especial ao secretário Wilson e também à nossa engenheira agrônoma Lilian. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só emendando a fala do vereador Jonathan, os preços muito atrativos. Tá? São árvores frutíferas a um preço muito atrativo. E também não poderia deixar de registrar, segunda-feira que vem, como convidar a comunidade, nosso CONSEG vai tomar posse após a sessão aqui da Câmara de Vereadores. Agradecemos a presença do presidente Pedro e convidamos a comunidade que se faça presente também na semana que vem. Então, senhores vereadores, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, agora na próxima quinta-feira, dia 1º de junho do ano de 2017, e agradeço a presença dos senhores vereadores, funcionários, a comunidade aqui presente, a comunidade que nos assiste pelos meios de comunicações, e em especial, novamente, agradecimento aos funcionários e representantes aqui dos Correios. Desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão ordinária.